Glória a Deus. Irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa igreja tão abençoada, e queremos agradecer, eu juntamente com a minha família, nós queremos agradecer ao convite por estarmos aqui, agradecer ao pastor, né, que não está presente, da sua família, e também ao nosso pastor que está dirigindo o culto, por essa oportunidade. Dizer para os irmãos que eu estou muito grato ao Senhor por minha família estar servindo a Deus, né? Amém. E estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos, e quero aproveitar que foi concedida a oportunidade de trazer uma palavra. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel. Hoje é um culto que tem a temática aí sobre família, né? E nós vamos falar dessa noite sobre família. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Quem estiver com a sua Bíblia e puder acompanhar, por gentileza. 1 Samuel 30, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Quero os irmãos que leiam o versículo 3. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eles estavam queimados a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Versículo 5. Também as suas mulheres e Davi foram levadas cativas, a Aimá e a Sefita, e a mulher de Nabal, o cabrito. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Eliabe, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Pode se sentar, irmãos. Glória. Aleluia. Meus irmãos, eu quero falar aqui nessa noite sobre esse tema que é família, né? O tema do culto neste domingo de hoje. E a família, ela é uma das coisas mais preciosas e valiosas que nós recebemos da parte de Deus. Ter uma família é um privilégio que nós precisamos a cada dia agradecer ao Senhor. Todos os dias, quando eu acordo, quando eu levanto, eu sempre agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu genro, pela minha nora, pela família que o Senhor me deu. Porque estar em uma família é muito bom. E por isso que nós estamos aqui nessa noite também, para agradecer a Deus pela família, por nossa família. Não importa se a sua família seja uma família de 2 pessoas, de 3, de 4, o importante é que você tenha uma família. E talvez você está aqui nessa noite e você vai dizer assim: mas eu não tenho
ninguém por mim. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Mas você tem a família de Deus, que é a igreja do Senhor. E nós somos irmãos, nós oramos uns pelos outros. E nós somos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus. Então, de forma que você não está sozinho, não deixe que o inimigo te engane. E eu quero falar aqui nessa noite desse texto. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. Como os irmãos puderam observar, essa história, ela nos fala sobre um fato que ocorreu ali com Davi. Davi, ele estava ali com alguns homens, uns 600 homens, e ele estava vivendo um tempo assim de perseguição, um tempo de luta, de perseguição. E nesse texto nós podemos ver que o texto abrange o assunto aqui, que é família. E esse texto ele fala que Davi, ele saiu com os pais de família, com aqueles homens que estavam ali, e eles deixaram as suas esposas nessa cidade, nesse lugar chamado Ziclag. E eles saíram por alguns dias, provavelmente para obter alguma provisão para as suas famílias, que é o dever de todo pai, de todo homem, prover as necessidades da sua família. E quando eles saíram, eles retornaram após 3 dias. E diz o texto que quando eles chegaram ali na cidade de Ziclag, eles viram algo que foi totalmente uma tragédia. Eles chegaram naquela cidade e eles entraram em desespero com o que eles visualizaram. Eles viram toda a cidade destruída a fogo. E o que mais impactou eles não foi nem tanto a cidade destruída a fogo, mas quando eles perceberam que as suas mulheres e os seus filhos não estavam ali. Irmãos, e eu imagino que foi uma das situações mais tribuladas que Davi passou com aqueles homens. Porque imagine você chegar na sua casa e ver que a sua casa está toda incendiada e pessoas vandalizaram a sua casa, destruíram tudo, e quando você chega lá, você não encontra a sua esposa, você não encontra seus filhos, você não encontra os seus familiares. Então foi uma situação desesperadora. E aqui nos fala a história que Davi, com aqueles homens, eles se esforçaram e eles oraram ao Senhor e eles foram lutar por sua família, até que, de acordo com o final do texto aqui, eles conseguiram recuperar, restaurar a sua família. Então eu quero falar aqui nessa noite sobre o tema Lutando por Minha Família. Esse é o tema da mensagem aqui dessa noite. Lutando por minha família. E nessa noite, o Espírito Santo, ele está perguntando para mim e para você. O Espírito Santo faz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Você tem lutado por sua família? Você tem perseverado? Você tem se preocupado com os membros da sua família? Você é uma pessoa que tem intercedido pela sua família? Irmãos, todas as manhãs, quando eu acordo, as primeiras coisas que eu falo com Deus é para que o Senhor venha guardar a minha esposa, venha guardar meus filhos, meu genro, minha nora, porque certamente aqueles também que entram na nossa família, genros, noras, eles também passam a ser da nossa família. Porque o mesmo sofrimento que a minha filha ela tem, o seu esposo também tem. O mesmo sofrimento que o meu filho tem, a minha nora também tem. Então eu intercedo por todos, eu clamo por todos, e é importante nós lutarmos por nossa família. E o tema que eu quero falar nessa noite é isso: lutando por nossa família. Aqui nesse texto nós encontramos algumas lições fundamentais a qual podemos extrair dessa passagem bíblica. Eu vou ser bem rápido, não vou enfadar os irmãos, mas eu quero falar um pouco sobre esse texto, sobre essa história, que talvez é uma história que não seja muito conhecida dos irmãos, mas é uma história que nos traz lições
muito importantes concernentes à família. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que nós devemos cuidar e proteger a nossa família. Todos nós temos o dever de cuidar e de proteger a nossa família. É dever nosso. Não é dever, não é obrigação do prefeito, do vereador ou de terceiros cuidar da nossa família. É uma obrigação nossa. É nós que temos que cuidar da nossa família. É o marido que tem que cuidar da esposa, dos filhos, os filhos cuidar dos pais, e assim, cada um cuidando de cada um. Então a primeira lição aqui é: devemos cuidar e proteger a nossa família. Nós não podemos nos descuidar. Nós não podemos ser negligentes no cuidado com a nossa família. Os irmãos me perdoem, eu estava super bem hoje, não fui trabalhar. Mas cheguei ali no trabalho, tomei um choque térmico e aí deu uma alergia. Eu tenho essa alergia comigo, tá? Mas não é gripe não, é alergia mesmo. Então olha só, primeira lição: temos o dever de cuidar da nossa família. Amém. A palavra de Deus aqui no texto que nós lemos diz que quando os inimigos chegaram em Ziclag, eles encontraram lá quem? As mulheres e as crianças, sim ou não? Sim. Então, quem que eles encontraram ali? As pessoas vulneráveis. Aquelas famílias, aquelas pessoas que estavam vulneráveis. Elas eram uma presa fácil para o inimigo. E o que eu aprendo aqui com o Espírito Santo? Talvez você é um homem de Deus, a senhora é uma mulher de Deus, que está firme com o Senhor, mas tem o seu neto, tem a sua neta, tem o seu filho, tem o seu sobrinho, ou às vezes tem a sua esposa, que é mais fraca de oração. Então nós temos que interceder por essas pessoas. Nós temos que guardar a nossa família. Nós precisamos orar pelos mais fracos. É assim que a palavra de Deus diz: os mais fortes devem orar pelos mais fracos. Ao invés de nós criticarmos, ao invés de nós condenarmos, ao invés de nós julgarmos, nós temos que orar por aqueles que são vulneráveis. E esses homens, eles falharam aqui por quê? Porque todos os homens saíram e deixaram as mulheres e as crianças. Então, eles não deixaram proteção para aquela família. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite: você tem o dever de cuidar da sua família. Não deixe a sua família desprotegida. Não deixe a sua família desprovida. Você é um sacerdote da sua casa. A senhora é uma sacerdotisa da sua casa. Interceda. Coloque os seus joelhos no chão. Clame. Não aceite que o diabo venha destruir seus filhos. Não aceite que Satanás venha tirar a sua família da presença de Deus. Não aceite nenhum desviado dentro da sua casa. Mas ore para que o Senhor, o Espírito Santo, venha trabalhar na vida dele, na vida dela, até essa pessoa ser salva. Não seja negligente, porque tem pessoas que eles querem até servir a Deus, mas eles são vulneráveis. Eles estão frágeis. Eles não têm força e cabe a nós interceder. Então, meus irmãos, é dever nosso cuidar da nossa família. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai falar algo tremendo. Ele diz assim que aquele que não cuida dos seus e dos da sua família, ele fala duas coisas: ele negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que coisa grave que é nós negligenciarmos o cuidado da nossa família. Quando você não cumpre o seu papel de cuidar da sua família, de ajudar, de estender a mão, de estar intercedendo, a Bíblia diz que você está sendo pior do que o infiel, e a Bíblia diz também que você está negando a sua fé. Por isso, cuidado, cuide da sua família, cuide das pessoas que estão na sua casa, cuide das pessoas que Deus colocou ao seu redor. A segunda lição que essa história aqui de Davi nos ensina é que os inimigos, eles atingiram três áreas fundamentais dessas famílias. Os amalequitas, que eram os inimigos do povo de Deus, eles representam Satanás e os demônios.
Então eles atingiram 3 áreas fundamentais. Eu quero que você preste atenção aqui agora, nessas 3 áreas que eles atingiram, para que você faça um paralelo à sua vida, para que eu faça um paralelo à minha vida, para que a gente possa resguardar essas 3 áreas. E aqui esses inimigos atingiram essas 3 áreas na vida dessas famílias. A primeira área que o inimigo tocou aqui foi nas finanças e nos bens materiais. A primeira área que o inimigo atingiu essas famílias foi na área das finanças e dos bens materiais. A Bíblia diz que, aqui no texto, que eles levaram todos os despojos. Os irmãos sabem o que é despojo, né? Os bens, os pertences, quando um exército lutava contra o outro, eles levavam os bens daquelas pessoas, eram chamados de despojos. Então, os inimigos, além de levar as mulheres e os filhos, os inimigos levaram os bens. Os inimigos tocou na vida financeira. E uma área que o inimigo tem tocado em muitas famílias é na área financeira. É na vida financeira. E sobre a vida financeira, nós precisamos tomar cuidado com 2 coisas: com as dívidas e com o consumismo. Porque as dívidas e o consumismo podem trazer consequências para os nossos relacionamentos, pode trazer consequências para a nossa família. E foi esse o primeiro ponto que o inimigo tocou. Porque se o inimigo, nós sabemos que, irmãos, dinheiro, riqueza, bens materiais são coisas secundárias, mas são coisas necessárias, são coisas importantes. Hoje tudo que você faz precisa do dinheiro. Se você veio aqui na igreja hoje, você precisou passar no posto de gasolina e abastecer o seu veículo, senão você não queria. Ou você pegou o coletivo, ou você pagou um Uber, você veio. Então o dinheiro é importante para manter esse aluguel, para manter a conta de água, luz. Então os bens materiais, eles são importantes. Então Satanás também, ele quer tocar nas nossas finanças. Ele quer ver os crentes todos vivendo uma vida miserável, de pobreza, de miséria, de dívida. E não é isso que Deus quer para nós. Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Deus não quer ver você endividado. Deus não quer ver você estressado por causa de dívida e de problemas. Então a primeira coisa que os inimigos tocaram aqui foi na vida financeira daquelas pessoas. Pegaram os despojos. Porque se o inimigo roubar os nossos bens, tirar o nosso dinheiro, os nossos pertences, nós vamos mendigar, nós vamos depender das pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você tenha uma vida próspera. A palavra diz: do suor do seu rosto comerás o teu pão. Não é para você roubar nada de ninguém, não é para você viver pedindo nada a ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Não é para você mendigar nada. Deus vai te dar tudo, mas você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Nós precisamos nos esforçar. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que Ele nos ajude a não entrarmos pelo caminho das dívidas e pelo caminho do consumismo. Temos que pedir sabedoria a Deus para sermos bons administradores. Irmãos, às vezes a pessoa pode ganhar 10 salários e pode ter uma vida toda bagunçada. E às vezes uma pessoa pode ganhar um salário e ele está vivendo tranquilo e bem. Porque é administração. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para administrarmos as nossas finanças. Então o inimigo tocou nas finanças. Segunda área que o inimigo tocou ali. O inimigo tocou no relacionamento familiar. No relacionamento. Sabe o que o texto diz aqui? Que eles levaram as mulheres e levaram os filhos. Veja que o propósito aqui do inimigo foi o quê? Separar as famílias. Colocar divisão, colocar separação, fazer os maridos separarem das esposas. Então, essa segunda área aqui, eu quero comentar, que o inimigo ele tocou no relacionamento familiar. É uma área que, infelizmente, nos dias atuais, tem sido tocada. E quais são os elementos que têm prejudicado
os relacionamentos familiares. Nós temos as distrações pelas redes sociais, nós temos o ativismo profissional, que a Bíblia chama de cuidados desta vida. Os cuidados da vida levam a pessoa a não ter mais tempo para a esposa, não ter mais tempo para os filhos, não ter mais tempo para o Senhor, para a obra de Deus. O ativismo profissional, as distrações das redes sociais, a tecnologia. Hoje, dentro de uma casa, às vezes as pessoas estão juntas, mas estão distantes ao mesmo tempo. Às vezes está perigoso, você está dentro da sua casa e você, ao invés de conversar com alguém da sua família, você manda uma mensagem para ele, você manda uma mensagem para ela, porque hoje os relacionamentos têm enfraquecido. Eu não estou aqui para desprezar ou condenar as redes sociais, não, pelo contrário, elas têm o seu papel fundamental, são importantes, porém nós precisamos tomar muito cuidado para não andarmos distraídos. Um certo sábio disse que a nossa geração é a geração mais distraída que já existiu na face da terra. Eu, quando estou andando no trânsito aí, eu vejo pessoas que atravessam as ruas e não olham, mexendo no celular. Pessoas que estão sendo atropeladas por causa do aparelho celular e por causa de muitas coisas. As distrações pelas redes sociais. Às vezes nós mesmos, às vezes a esposa quer conversar e às vezes a gente está ali no celular, não está na TV, assistindo alguma coisa, e nós não temos mais paciência, nós não temos paciência para ouvir as pessoas, e nós precisamos ouvir. Os irmãos sabem muito bem, os irmãos que são mais dos anos 80 aí, sabem muito bem que antigamente nós conversávamos mais, né? nós dialogávamos, as crianças brincavam uns com as outras, e hoje já acabou muito isso. Então, meus irmãos, o inimigo tocou nos relacionamentos familiares. Cuide do seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Valorize a sua esposa. Valorize o marido que Deus te deu. Valorize a conversa, o diálogo, o tempo. Você sabia que esses dias eu estava refletindo em uma mensagem que às vezes nós estamos tão presos às redes sociais que nós esquecemos que o tempo principal está passando, que nós estamos deixando de valorizar, de conversar com nossa família, de estar junto, estar orando pelos nossos, estar conhecendo as suas necessidades. E às vezes nós passamos dias, os filhos às vezes passam dias sem ver os pais, sem conversar com os pais. E aí quando chega esse pai a falecer, ou a mãe a falecer, aí a pessoa vai entrar em desespero. Um certo pastor famoso, conhecido aí, ele disse o seguinte, que ele estava em uma reunião, a reunião mais importante da vida dele, de negócio. Ele é um empresário também, e dizendo que a mãe dele ligou para ele. A mãe dele ligou para ele do mercado. E ele estava numa reunião importante, ele não podia parar aquela reunião. Mas quando ele viu que era a mãe dele, ele atendeu. Mãe, tudo bem? A mãe falou assim, meu filho, você sabe quanto que está o quilo da salsicha aqui? Então assim, mano, eu estou numa reunião aqui, mas pode comprar aí, mano, depois a gente conversa e tal. Aí ele disse o seguinte, ele nunca deixou de atender a mãe dele. Sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que nós temos que valorizar as pessoas. Nós temos que valorizar nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Nós temos que amar as pessoas, não é amar as coisas. Hoje está tendo uma inversão, nós estamos amando as coisas e desprezando as pessoas. E o inimigo tocou aqui nessa área. O inimigo tentou separá-los. A terceira área aqui que o inimigo tocou foi, essa aqui eu considero a mais crítica que nós estamos vivendo hoje. E essa área aqui que eu vou falar, ela atinge todas as faixas etárias de idade. Criança, adolescente, adulto, ancião, todos. Crente, não crente. O inimigo tocou na área psicológica e na área das emoções daquelas famílias. Olha, irmãos, aqui no texto bíblico é bem claro. Quando Davi chegou a Ziclag, e quando ele visualizou
aquela cidade toda destruída. E aí, quando ele não viu a sua família, e aqueles homens também não viram, o que a Bíblia diz aqui que aconteceu com eles? Eles entraram em desespero. Eles começaram a chorar tanto, que a Bíblia diz que eles choraram tanto, até que não houve mais força para chorar. Veja que o inimigo começou a tocar nas emoções, no psicológico. O inimigo tentou abalar o psicológico deles. E a Bíblia diz aqui, nesse mesmo texto, que aqueles homens, eles começaram a se angustiar. Eles ficaram tão angustiados, tão amargurados, que a Bíblia diz que eles pegaram em pedras para matar Davi. Eles queriam matar Davi. Eles surtaram aqui, irmãos. Porque as piores doenças que nós podemos experimentar na era atual não são as doenças físicas, as dores físicas, porque essas aí a gente está sentindo e você não tem como se curar de forma fácil, às vezes. Você está com dor de cabeça, toma dipirona, né? Passou. Apesar de que é droga também, é um paliativo, mas passa, às vezes a gente toma, não é isso? Você está com a dor na coluna, você toma um Infralax ali, um Docilax, daqui a pouco passa. Você vai no Pilates, né? Faz um Pilates ali, e ali a pessoa faz uma terapia em você, e você é curado. Agora, as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são as piores doenças. Surtaram. E eles surtaram de tal maneira que eles queriam matar Davi. Veja o que as doenças psicossomáticas elas são capazes de fazer. Elas trazem confusão às famílias, às pessoas. Mas o Senhor Jesus nos libertou da depressão, da ansiedade. O Senhor Jesus já nos libertou da síndrome do pânico, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Então, amados e queridos irmãos, o inimigo tentou tocar nessa área deles. Tocou na alma, nas emoções. Mas nessa noite, eu quero dizer para você, que enquanto você confiar em Deus, enquanto você estiver em obediência, em oração, buscando ao Senhor, o inimigo não pode tocar na sua alma. Às vezes ele tem tentado colocar uma depressão no seu coração. Às vezes ele tem tentado colocar uma tristeza no seu coração. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer ver você forte. Paulo diz aos irmãos lá de Éfeso: irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Quando você estiver se sentindo triste, amargurado, angustiado, clame ao Senhor, porque Deus vai limpar seu coração e a sua mente. Deus vai guardar a sua mente e seu coração, não vai deixar a depressão dominar você, porque você já foi liberto. Conhecereis a verdade nos libertará. Irmãos, eu já estou quase terminando, e eu vou aqui agora para a terceira lição. O que fazer diante de uma crise grave? Como resolver aquele problema? Eles não sabiam o que fazer quando você não sabe o que fazer. Porque às vezes na nossa vida, a gente enfrenta situação assim. Tem situação que na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Como resolver? O que fazer diante de uma crise? Nós temos duas coisas aqui que eu quero destacar. A primeira coisa que é importante fazer o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi chamou o sacerdote, mandou trazer o éfode, e ali Davi, ele orou ao Senhor. Ele colocou diante do Senhor aquela situação. Então a primeira coisa, grave no seu coração, quando você estiver diante de uma crise, não é para você buscar ajuda de homem não, nem de ninguém não, é para você buscar o Senhor. Busque a presença de Deus, busque a revelação de Deus. Se você está enfrentando um problema na sua casa, que você diz assim: eu não sei, meu Deus, como resolver esse problema, coloque o seu joelho no chão, que Deus vai te revelar. Deus vai falar com você. Deus vai abrir uma porta para você, meu irmão, porque o nosso Deus é aquele que abre porta onde não há porta. O inimigo tem tentado fechar as portas para você, mas o Deus que você serve, ele abre porta onde não há porta. O inimigo tem tentado nos
envergonhar, mas eles serão envergonhados, porque nós temos um Deus que é forte, nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é misericordioso, e Ele diz que você não será envergonhado, você não será envergonhada, Deus está cuidando de você. Davi orou ao Senhor, e sabe o que aconteceu depois que ele orou ao Senhor? Deus falou com ele. Deus falou assim, ó, pode ir que eu vou dar vitória. Pode ir que eu vou dar vitória. Não confia na palavra de Deus. Confia na palavra que sai desse altar aqui. Eu tenho certeza que os irmãos aqui têm recebido palavras encorajadoras. Os pastores de vocês aqui, os líderes, os pregadores que têm vindo aqui, têm falado coisas tremendas. Confie na palavra de Deus. Não deixe a internet te enganar. Não deixe os fofoqueiros te enganar. Não deixe os inimigos do Evangelho colocar frieza no seu coração, desanimar você, tirar você da igreja. Não, fica firme nas promessas de Deus. Os que confiam no Senhor são como montes de céu que não se abalam. Confia no seu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele está aqui nessa noite, Ele está dizendo, eu abro também portas para você. Portas impossíveis, eu te ajudo, eu te sustento. Com a destra da minha justiça. Davi orou, Deus falou com ele. Agora a segunda coisa, fique atento às circunstâncias que ocorrerem ao seu redor. Quando você começa a orar a Deus por uma solução, por uma vitória, você precisa ficar atento, porque Deus vai começar a dar sinais, Deus vai começar a agir. E às vezes Deus age com mínimas coisas. Quando eles estavam indo ali pelo caminho, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde ir. Aí o que acontece? Eles acham no caminho um homem caído no chão. Davi, quando vê aquele homem caído no chão, morto, ele dá uma ordem: olha, pega esse homem, vamos tratar dele. E eles dão comida, eles dão água, está aí no texto. Eles dão uva para aquele homem. E a Bíblia diz que o espírito daquele homem volta, porque ele estava há 3 dias e 3 noites sem comer nada. Quando aquele homem, ele retorna em si, veja que eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde ir. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem era o canal que iria conduzi-los à vitória. O que é que o Espírito Santo está falando comigo, com você nessa noite? Fique atento às coisas insignificantes. Fique atento aos sinais pequenos que Deus te dá, às portas pequenas que Ele abre, às oportunidades que Ele coloca no seu caminho, pessoas que Ele coloca no seu caminho. Fique atento. Quando você estiver orando por um milagre, esteja atento, porque Deus Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai abrir portas para você, mas você precisa estar atento. Davi, quando viu aquele homem, ele não sabia quem era aquele homem, mas sabe o que ele fez? Ele cuidou daquele homem. Ele deu comida, Ele deu pão, Ele deu água. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui? Quando você estiver numa situação difícil, não deixe Satanás azedar seu coração. Eu agora vou ser um crente ruim, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou orar por ninguém, eu não vou dar dízimo, não vou dar oferta, não vou ajudar na obra, eu vou ser ruim agora. Não faça isso, porque Deus está te vendo. Davi, aqueles homens estavam amargurados, mas eles estenderam a mão para ajudar aquele família. Às vezes você está numa situação difícil, complicada, e aí vem alguém e pede ajuda a você. E aí você, com o coração duro, você fala: não vou ajudar não, porque eu estou sofrendo, então todo mundo tem que sofrer mesmo. Mas Davi não fez isso, ele ajudou aquele homem. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem era um egípcio, e ele era um servo dos amalequitas. Ele era um servo daquelas pessoas que sequestraram a família de Davi. Quando ele veio assim, ele contou toda a história de Davi. E então Davi falou assim: será que você pode nos levar até esses homens? Aí ele falou assim: se o senhor não me matar, eu levo. Então beleza, vamos lá. E aquele homem foi o canal de bênção para que Davi chegasse até onde estava a sua família. Fique atento aos sinais, porque Deus vai abrir portas para você. Irmãos, por causa daquele homem, a Bíblia diz que aquele homem guiou eles no lugar certinho onde estava a família deles. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que aqueles inimigos estavam fazendo festa, comendo, dançando, bebendo com os espólios que pertenciam a eles.
Então o que eles fizeram? Davi, com aqueles homens, matou um monte daqueles inimigos. E uns 400 fugiram. Mas a Bíblia diz que Davi recuperou toda a sua família. Eles recuperaram as esposas, os filhos e os despojos. Não ficou nada lá na terra dos inimigos. Deus restituiu tudo que eles haviam perdido. E para finalizar, eu encerro dizendo o seguinte: quarta lição, e encerro aqui: jamais desista de lutar. Amém. Jamais desista. Glória. Quando eles viram aquela situação que parecia impossível, ao invés de desistir, de se matarem, de desesperarem e falar, eu vou abandonar o Senhor, não. Eles perseveraram lutando por sua família. O que o Espírito Santo está me ensinando aqui nessa noite? Não importa o tamanho da luta que você está vivendo, não importa o tamanho da tempestade que você vai viver ou está vivendo, fica firme na fé, persevera na obediência, persevera na oração, porque você pode até passar por lutas e tribulações, mas no final, o que Deus tem para a sua vida é o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, e Ele não vai permitir que o inimigo destrua a nossa casa, a nossa família. Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você tiver com algum problema, com alguma crise, com dificuldade, eu queria que você colocasse sua mão no teu coração e vamos falar com o nosso Pai. Esse ambiente agora é um ambiente propício a sermos abençoados. Por quê? Porque nós vamos unir nossa fé no nome de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3, Ele está presente. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo agora. Fale com Ele aí. Se você não puder falar alto, fale em espírito, mas Ele vai ouvir sua oração. Ó grande Deus, Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor falou conosco, pelos cânticos, pela vida dos irmãos que vieram aqui nessa noite. Ó Pai, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece a família de cada um, as necessidades, as tribulações, as crises que essa pessoa tem enfrentado. E eu quero colocar diante do Senhor agora, assim como o Senhor restituiu a Davi e aqueles homens os seus bens, a sua família, a sua felicidade, eu quero profetizar sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está orando comigo agora, que o Senhor há de restituir sobre a vida dele toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que ele perdeu ou tem perdido, que o Senhor venha restituir. Entra com salvação, entra com libertação, entra com provisão, venha abrir portas que estão fechadas, repreenda as doenças e enfermidades, opera um milagre, Senhor, na vida do teu filho e da tua filha. Eu abençoo esta igreja, o pastor dessa igreja, a sua família, os pastores obreiros que o auxiliam. Eu abençoo cada membro dessa igreja, cada vizinho desta rua, em nome de Jesus, neste bairro, ó Deus. E eu peço que o Senhor continue guardando cada família aqui representada nesta noite, que nenhum saia daqui com as mãos vazias, mas saiam abençoados em nome de Jesus. E você diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Quero agradecer pela rica oportunidade de voltar aqui aos nossos irmãos.